noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu trouxe esse tema para falar sobre Maria de Nazaré, que também é conhecida como Mãe Santíssima ou Rainha dos Anjos. Na Bíblia, a gente não vê muito assim, detalhes, né, sobre a vida de Maria de Nazaré, o que ela passou. É uma versão assim, bem superficial, né? A gente sabe alguns detalhes, sabe que ela acompanhou Jesus tudo, mas não sabe alguns detalhes que Humberto de Campos, através do livro Boa Nova, nos trouxe. Emmanuel também nos trouxe alguma coisa. E tem também os evangelhos apócrifos que trazem, né? E o evangelho apócrifo, só para citar, ele não é um evangelho proibido, né? Não é um termo pejorativo. Apócrifo é porque eles não eram lidos em públicos, eles eram lidos assim individualmente. Tanto é que muitas tradições da Igreja Católica são baseadas em evangelhos apócrifos. Então é aí que a gente vai encontrar um pouco mais detalhes da vida de Maria. Então eu peguei alguma coisa assim, disso tudo, e coloquei alguns pontos aqui que a gente vai ver. Antes de qualquer coisa, eu queria falar sobre essa foto de Maria. Quando estava chegando o Dia das Mães de 1984, era meados de 83, na verdade, né? O Chico queria uma foto de Maria de qualquer jeito. Então ele pediu para o Emmanuel, precisamos conseguir uma foto de Maria, tal. E descobriram esse fotógrafo, Vicente Ávila, que era lá de São Paulo. E o que aconteceu? Eles foram visitar o Vicente Ávila, né? E o Chico, pela mediunidade que tinha, Emmanuel foi passando os detalhes de Maria e o Vicente foi desenhando. Era um retrato falado que ele estava fazendo. E acabou o esboço, né, em preto e branco, mostrou, aprovaram, e depois ele fez uma pintura a óleo. Só que o Chico fala que demorou mais de 20 sessões para chegar nesse termo, né? Foram 28, na verdade, que ele menciona. E no final que o Emmanuel queria, porque queria que os olhos de Maria fossem da cor do azul igual ao céu. Então deu um trabalho danado, 28 sessões que eles tiveram em São Paulo, mas saiu um retrato de Maria bem fidedigno, porque ele fala assim, revela tal qual ela é conhecida quando de suas visitas às esferas espirituais mais próximas e perturbadas da costa terrestre. Em particular, aqui, Legião dos Servos de Maria. Essa Legião dos Servos de Maria a gente vai ver no livro Memórias de um Suicida, né? Que a gente vê o Hospital Maria de Nazaré, onde ela recolhe os suicidas, cada um para os suicidas. Então, ela aparecia muito por lá. Então, é baseado bem na como ela se revelava, né? Nessas crostas inferiores. Bom, vamos seguir então. Maria era filha de Joaquim e Ana. Ela nasceu entre 18 e 20 ou 22 antes de Cristo. Mais ou menos nessa época o nascimento dela, não tem exatamente quando, né? Em hebraico é Miriam o nome, e em aramaico Mariam, e significa Senhora Soberana. E onde nasceu a mãe de Jesus? Ela nasceu em Jerusalém, tem 3 versões aqui, né? Em Jerusalém, no século V, eles fizeram lá, instituíram a festa do nascimento de Maria, que é 8 de setembro. E construíram uma basílica, a Basílica de Santana, que falam que foi construída em cima da casa que Maria foi criada lá em Jerusalém. E uma outra versão de um apócrifo, a Natividade de Maria, que é do ano de 850 d.C., diz que Maria nasceu em Nazaré e a partir dos 3 anos viveu no Templo de Jerusalém. Esse viveu no Templo de Jerusalém tem o proto-evangelho de Tiago também, que é um apócrifo também, e fala justamente isso. Como a mãe dela era estéril, não podia ter filho, então ela orava muito, né? O pai dela também, né? O Joaquim. E até que um dia eles foram atendidos, né? A mãe ficou grávida e ela tinha prometido entregá-la no templo para ela ficar trabalhando lá no templo mesmo. E com 3 anos de idade eles levaram ela, entregaram ela no templo e ela ficou até 12 anos de idade. Mas aí, né, já estava ficando mocinha, né? Então os sacerdotes falaram, ela vai macular o templo, não pode, né? Tal. Aí arrumaram o casamento dela com José, né? Em outra tradição diz que Maria é de uma cidade chamada Séforis, é uma cidade próxima de Nazaré, só que hoje já não existe mais, só tem ruínas lá, né? Bom, vamos falar um pouco do nascimento de Jesus. Como é que foi a escolha da mãe de Jesus? O Emmanuel nos traz aqui nesse livro, aqui embaixo, Religião dos Espíritos, capítulo 52, A Mulher ante o Cristo. Ele fala, né, porque assim, foi uma mulher especial, né, escolhida por Deus, né, para poder receber Jesus, né? E ele nos conta assim, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, escondida num lar apagado e simples. Como de fato, né, eles eram bem humildes, né? Humilde, ocultava a experiência dos sábios, frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante,
pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Então, assim, ela tinha os valores dela, né, não à toa, porque a situação dela para criar Jesus não foi fácil, nós vamos ver um pouquinho aí no decorrer da apresentação. Então, assim, tinha que ser muito forte, né, e muito, assim, crente em Deus, com fé em Deus, para poder conseguir superar e passar pelo que ela passou. Bom, então vamos começar mais ou menos aqui, não vou contar a história da Bíblia, né? Depois a gente vê na Bíblia. Aqui, por exemplo, está em Lucas, capítulo 1, ele conta bastante coisa, né? O anjo Gabriel, enviado por Deus, né, chegou a Maria e disse que o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. E ela diz para o anjo, né? Eu sou a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Está em Lucas, capítulo 1, ele relata, né, sobre o nascimento de Jesus, e depois, mais para frente, eu vou contar um detalhe desse evangelho de Lucas, que diz o próprio Chico. Bom, aqui é assim, então ela teve essa revelação do anjo, o anjo Gabriel disse que a Isabel, que era a prima dela, também era estéril e estava grávida de 6 meses. E depois disso que ela teve essa revelação, ela ainda não estava com José, ela estava só prometida, né? Aí ela foi viajar, foi lá para a casa da Isabel, que morava em Jerusalém, ali nas imediações de Jerusalém. Foi lá, Isabel estava com 6 meses. Ela ficou 3 meses com Isabel. Em nenhum momento fala, mas provavelmente ela viu o nascimento de João Batista, né? Só que estava 3 meses, o útero dela já estava crescendo, o bebê estava crescendo no útero, então ela foi embora com pressa, né, para o povo lá não ver que ela estava grávida também, né? Ia começar a perceber. Ela ficou em casa, lá meio escondida, e o José trabalhava fora, em outras cidades, né? E depois, quando ele chegou, ela tinha 6 meses já de gravidez. E aí ele descobriu tudo, né, que ela estava grávida, tal, ficou meio decepcionado, e ele queria entregar ela, né, para que fosse cumprida a lei de Deus, que ele falou, se ele não entrega ela para os anciãos, lá para os sacerdotes, ele estaria indo contra a lei de Deus, que era o quê? A mulher estava prometida para ele, traiu ele, tinha que ser apedrejada até a morte. Em contrapartida, Maria disse que era Espírito Santo, né, que ela tinha recebido a visita do anjo Gabriel, tal. Aí ele falou, bom, se for verdade o que ela está falando, e eu entregar ela para a morte, estou mandando uma inocente para a morte, né? Então ele resolveu, né, ficar com a Maria, tudo direitinho, né? E daí chegou um determinado momento que teve um censo lá em Israel, e eles tiveram que ir, cada homem tinha que ir para a sua terra natal, né, para se recensear. E daí eles foram para Belém, né, que José era de Belém. Bom, chegando em Belém, Jesus nasceu, né, lá na Judéia. A lei diz, a Neia falou isso a semana passada, mas vamos falar um pouquinho de novo. A lei diz que 40 dias após o nascimento de um menino, a mãe deve apresentar no templo uma oferta de purificação. Está lá em Levítico 12. O primogênito tinha que ser apresentado, né? Então, o que aconteceu? Jesus nasceu, a mulher tinha que ficar impura, vamos dizer assim, quando era menino, ela ficava impura 7 dias, e depois ela tinha que ficar mais 33 dias, né, de resguardo, vamos dizer assim, de quarentena, por isso que falam a quarentena, né? No 8º dia era circuncisado e tudo mais. Bom, foram no templo apresentar Jesus depois dos 40 dias, né? E lá encontraram um homem justo que tinha Simeão, e o Espírito Santo falou para ele que ele só ia desencarnar quando ele visse a salvação, né, de Deus, que Deus enviaria para Jerusalém, para Israel, né? E aí ele viu, quando viu Maria com José e o menino, ele já logo pegou Jesus, né, e disse, agora eu posso ir em paz, né, porque eu estou vendo a salvação, alguma coisa parecida, né? E ele fala assim, esse menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E ele diz também, e uma espada transpassará sua alma, Maria, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Bom, ele fez uma bênção lá de Jesus muito bonita, tal, mas no final ele termina assim, né, que a espada ia transpassar o coração de Maria. Maria, obviamente, não fazia nem ideia do que ia acontecer e o que estava para acontecer, né? Mas, enfim, passou, né? Tudo bem, fizeram isso. E vamos falar um pouco da infância e da educação de Jesus. Bom, depois vocês sabem, né, eles foram, depois disso aí que aconteceu em Belém, né, o Herodes mandou matar as crianças, perseguiu, eles foram para o Egito, depois quando Herodes morreu, eles voltaram do Egito, né, e aí Jesus já começou a crescer, nós estamos falando em Israel, já eles em Israel, né. Aí, um dado momento, a Maria recebe a visita de Isabel e seu filho, quem é? João Batista. Então, Isabel e João Batista foram na casa de Maria visitar ela.
E a Isabel estava muito preocupada. Ela falava assim que se espantava com o temperamento de João Batista, porque ele ficava andando pelas figueiras bravas, lá, pelas estradas. Ela fala assim, encontro quase sempre entre as figueiras bravas ou caminhando ao longo das estradas, como se a fronte estivesse dominada por graves pensamentos. Então, ele andava meditando, pensando. João Batista, acho que vai saber, né? Passava muita coisa na cabeça dele desde pequenininho, né? Então, ela estava muito preocupada. E Maria também estava preocupada. E Maria comenta com ela, meu filho também é assim. Aí ela fala um pouco de Jesus. Por vezes vou encontrá-lo a sós, junto das águas, ou em conversação profunda com os viajantes que demandam a Samaria. Então, era viajante que ia para Samaria, para todas as cidades da região, e Jesus vivia sempre conversando com eles, mas não só com eles. Ela fala que surpreendeu ele muitas vezes conversando com as lavadeiras, com os transeuntes ali da cidade, né, com os viajantes. Ele sempre estava conversando com as pessoas, com mendigos, né, pedintes, ele estava sempre conversando. E o que ele conversava? Aí Maria fala que ele fala da sua comunhão com Deus com uma eloquência que nunca encontrei nas observações dos nossos doutores e constantemente ando a cismar em relação ao seu destino. Então ela estava muito preocupada. E aqui ela começou sua história. Nós vamos ver daqui a pouquinho, né, o que acontecia. Porque Jesus, você lembra que tem uma passagem no Evangelho que Jesus foi lá para Jerusalém a primeira vez, e daí eles foram embora. Então, assim, os homens iam na frente na caravana, as mulheres atrás. Então, a Maria achou que ele estava na frente com José, e José achou que ele estava lá atrás com a Maria. E no fim da história, ele tinha ficado em Jerusalém. Então, depois de um dia de caminhada, voltaram para Jerusalém, né? E encontraram ele só depois de 3 dias no templo. E a Maria vai falar sobre isso. Por isso que é a preocupação dela aqui. E ela comenta que a facilidade de argumentação com que Jesus elucidava os problemas que lhe eram apresentados pelos orientadores do templo nos deixou a todos receosos e perplexos. O que acontecia, né? Os sacerdotes ou os rabinos lá do templo faziam as perguntas, questionavam ele, porque o pai, a criança desde pequeno, o pai tinha que ficar ensinando, né, sobre o evangelho, sobre tudo, né, sobre a Bíblia, né, a Torá, né, que eles falavam. Então, os mestres da lei perguntavam e eles elucidavam os problemas assim de uma forma muito interessante. Tem um filme, eu acho que é a Infância de Jesus, eu não vou lembrar, eu assisti, e uma etapa assim, que Jesus foi apresentado na escola, né, que era nas sinagogas da cidade. E daí tinha um rabino lá, fazia uma série de perguntas para ele, e ele respondia de um jeito assim, que era muito interessante, né? Ele falava que Deus era um carpinteiro. Aí os rabinos davam risada, que ele era pequenininho, e ele começava a explicar, porque é que eu não vou lembrar, né, de cabeça todos os argumentos que ele usava. Então eu imagino, é alguma coisa muito assim, surpreendente para a época, porque ninguém acho que jamais elucidava as questões como ele elucidava, né? Por isso que era surpreendente. E Maria fala para Isabel, sua ciência vem de Deus, que certamente se manifesta por seus lábios amigos da pureza. Eleazar a advertiu de que o menino parece haver nascido para a perdição de muitos poderosos de Israel. Eleazar era um parente deles lá, o de José, o de Maria, né? Não tem muito detalhe assim, mas era um parente próximo deles. E ele vendo, né, as respostas de Jesus, ele advertiu, esse menino aí, cuidado, vai ser a perdição de muitos, tal. Então ele falou isso com José, né? E a Maria, muito preocupada, ela foi falar com Eleazar para ver se ele tinha muita influência no templo. Então foi pedir a ele que auxiliasse lá no templo para poder inserir Jesus no templo, para ele poder aprender. Porque até então a Maria estava perdida. O que ia acontecer com Jesus? O que ele ia ser? Ia ser um sacerdote? Não era sacerdote? O que ele viria a ser? Então, eles estavam meio perdidos, né, quanto ao ministério de Jesus, o que ele ia fazer. Então, ela socorreu aonde? Onde era, vamos dizer assim, a universidade da época, que era o templo, né, onde tinham as grandes inteligências. Então, ela pediu para o Eleazar, já que ele tinha influência, para tentar colocar Jesus lá. E tá bom, vamos lá. E no dia seguinte, não, eles voltaram para Nazaré. E lá em Nazaré, Humberto de Campos fala que ela conversou com José, né, mais detidamente, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Isso de Jesus. Só que no dia seguinte, né, Jesus sabia de tudo, né? Desde menino ainda. No dia seguinte ele se aproximou de Maria, né? Isso Maria contando para Isabel, hein, gente? Mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Então, assim, ele não estava querendo ir para o templo, né? Ele estava, por que você está querendo que eu vá para o templo? E Maria fala para ele, né, que ele necessitava de um preparo melhor para a vida, né? Precisava estudar, precisava ser orientado, porque até então ele se orientava sozinho praticamente, é o que ela imaginava. Mas não, né, era a orientação de Deus, né? Então, assim, ela queria um preparo melhor. E ele respondeu para ela assim,
Meu Pai, porém, deseja de nós toda exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. A melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio. E aí Jesus optou o quê? A ficar trabalhando com o pai dele, aprender a profissão de carpinteiro, né, que ele aprendeu, né? Então ele ficou no lar, aprendendo a profissão do pai, José orientando ele, instruindo ele, e assim foi. Bom, aí Maria e Isabel já estava finalizando o dia, né? No final do dia, elas avistaram os dois, né? Porque lá em Nazaré é uma região alta, então no morro lá você vê uma série de regiões, né? E lá havia Jesus com João Batista e Jesus apontando as regiões para ele. E Humberto de Campos até fala assim, que parecia um general dando detalhes dos planos deles a um soldado de confiança, né? Então, sabe-se lá o que os dois estavam conversando, né? Só que Jesus estava apontando as regiões lá para João Batista, né? E aí interessante, a mãe, pela manhã, né, a Isabel chega em Jesus e fala para ele assim, não queres vir conosco? A resposta de Jesus, João partirá primeiro. Então, assim, João, de fato, partiu primeiro, né? João que começou, né, lá no Rio Jordão, né, a pedir que o pessoal se arrependesse, né, que o reino de Deus estava próximo e tal. Então, ele, de fato, partiu primeiro, né? Mas aqui fica pensando, Jesus tinha o quê? Aqui uns 13, 14, no máximo 15 anos de idade. No máximo ele tinha isso. Então, assim, a Isabel fala para ele, você não quer vir conosco? Ou seja, vamos passar um tempo lá na casa da tia, sei lá, vamos ficar com o primo lá, vamos ficar um tempinho lá, né? Na cabeça dela era isso, né? Mas na cabeça do Jesus já era outra coisa. Não, eu não posso ir para lá, ele vai ter que partir primeiro, ele tem que se preparar de um jeito, eu tenho que me preparar de outro. Então, assim, na cabeça dele era uma amplitude muito maior, né? Por isso que ele fala, não, João partirá primeiro. Quer dizer, não posso ir para lá, não. Bom, vamos falar um pouco não vou falar de crucificação, né? Porque aí todos já sabem, né? Depois ele seguiu o ministério dele, né? Ficou pregando lá em toda a região de Israel, né? Na Galileia, foi para Jerusalém e tal. E na crucificação de Jesus aconteceu um negócio interessante. Aqui nós temos João, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena. E tinham outras mulheres também, né? Provavelmente a Maria Cleófas também estava junto, a Salomé também, que era a mãe de João Batista, né? Do João Batista, não, do João Evangelista. E Jesus, num dado momento, fala para a mãe dele, mãe, eis aí o teu filho. E olha para o João também, filho, eis aí a tua mãe. O que Jesus estava ensinando? A derradeira lição de Jesus, né, era que o amor universal era o sublime coroamento da sua obra. Ou seja, o João Evangelista ele tinha mãe, que era Salomé, né, mulher de Zebedeu. E Salomé, tem alguns evangelhos que eu não vou lembrar, eu acho que de Mateus fala, alguns falam lá que Salomé estava presente na crucificação. Então, a mãe de João estava viva ainda. E como ele entregou Maria para João, né, quer dizer, a Maria ia ficar, porque ela não tinha José, não tinha mais o filho dela, que era Jesus, né, e ela ia ficar desamparada, sem filho nenhum, então ele entregou no seguinte sentido, né, que ele falou, o amor universal, sublime coroamento, ou seja, temos que amar todos, né. Então, esse é o amor universal que ele ensinou, né. Bom, e aí o que acontece? Né? Os discípulos foram espalhados, né, pelo mundo para ensinar a boa nova e tal. A Maria foi para Betânia, tinha os parentes dela em Betânia. E ficou lá um certo tempo, né, porque João não apareceu, João também saiu, né, para pregar a boa nova. Mas ela ficou lá, né, com as tristezas dela, pensando no que tinha, tudo que tinha acontecido, lembrava dos momentos que estava lá na Galileia, quando Jesus cresceu, aquelas coisas todas. Ia ficando aquelas memórias, né? Até que um dia o João apareceu em Betânia. E ele veio oferecer o refúgio amoroso da sua proteção para Maria. E aonde seria esse refúgio? Em Éfeso, Éfeso na Turquia. Por que o João não veio antes? Ele demorou um certo tempo para aparecer lá e levar Maria, né? Que nem Jesus tinha pedido. É porque ele não tinha onde morar. Onde ele ia deixar Maria em Éfeso, né? Então ele não tinha nada lá para levar ela. E aí até um dia que ele ganhou uma casa lá que dava vista para o mar, ficava uma distância da cidade, acho que de 8, 9 quilômetros, alguma coisa assim. Então ele tinha um local agora que ele podia levar a Maria, né? E daí a Maria aceitou, né? Porque ele fala para ela assim que eles estabeleciam um pouso e refúgio aos desamparados, ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade, e como mãe e filho iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Então, assim, ele de fato assumiu Maria como mãe dele também, né? E daí Maria aceitou, né? Foram para Éfeso. Essa é a casa que eles ficavam em Éfeso. Isso aí foi descoberta, essa casa, por intermédio de uma freira, eu já falei dela aqui, Ana Catarina Emmerich.
ela, nas visões dela, ela deu a orientação onde ficava essa casa. E daí acho que eram 2 padres alemães ou franceses, acho que eram. E eles acabaram pesquisando o local e descobriram a casa, né? Hoje a casa, o Papa já foi lá, João Paulo II já foi lá, então existe bastante peregrinação de cristão e de muçulmano também, porque Maria, para os muçulmanos também, ela tem, né, um prestígio muito grande junto a eles, né? Bom, enfim, a casa era essa aí. A casa de João, em algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Essas assembleias, o Humberto de Campos conta que ela ia até altas horas da noite, né? Então ela ficava falando, né, contando de Jesus, das passagens, o que tinha acontecido e tal. Só que João não ficava direto lá, João ficava na cidade, né, pregando a palavra de Deus, ensinando na cidade, e ele não ficava todo dia lá com Maria. Mas essas assembleias iam até altas horas da noite. E a Maria atendia aos que procuravam, exibindo-lhe suas úlceras e as suas necessidades. E ficou conhecido como Casa da Santíssima, porque uma ocasião um leproso teve lá, ela andou aliviando as feridas dele e tal, e ele que falou, né, a Casa da Santíssima. E ficou esse nome, Casa da Santíssima. Aí eles falavam assim, minha mãe, dizia um dos mais aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Isso também passa. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. Eu coloquei essa passagem por uma coisa especial. No final, depois, eu vou passar um vídeo que nós acabamos fazendo, que fala justamente dessa passagem, porque o Chico ouviu a mesma coisa, né? Que isso também passa. Então, depois que terminar, a gente vai passar um videozinho muito rápido contando sobre isso. Saudades do coração. Apesar dela estar lá em Éfeso, ela recebia visita dos apóstolos, eventualmente. Paulo, o apóstolo, foi visitar ela, porque não conhecia ela, foi conhecer. E Humberto de Campos fala que ele ficou admirado com a humildade dela, com o amor dela, com a simplicidade dela, né? E ele queria fazer um evangelho sobre o nascimento de Jesus, combinou com ela isso. E ela disse que sim, que faria. Só que ele tinha que viajar, foi viajar, e as viagens dele atrapalhou um pouco ele fazer isso. Até que ele foi preso em Cesareia. Em Cesareia ele foi preso. E não tinha feito esse evangelho ainda. E aí o que aconteceu? Ele pediu para o Lucas ir atrás da Maria, conversar com ela para montar o evangelho. E o Lucas atendeu ele e foi. Tanto é que a gente pega o evangelho do Lucas e a gente vê exatamente, né, como se deu o nascimento de Jesus, vai contando tudo ali. E o Chico fala no livro Maria de Nazaré, depois o livro está no final aqui, ele comenta que o evangelho de Lucas é também conhecido como o evangelho da Maria de Nazaré, ou da Virgem Maria. E eu nunca tinha ouvido falar isso, mas no livro ele comenta isso, que era conhecido como o evangelho de Maria de Nazaré. Bom, enfim, saudades no coração, porque o que acontecia? Muitos, na época, lá em Roma, estavam sendo perseguidos, né, perseguição de Nero, estavam sendo queimados, indo nas arenas lá, sendo mortos pelos animais. E o pessoal que fugia de Roma passava por lá e comentava isso com ela. Então, aquilo foi dando uma amargura nela muito grande, né? Uma tristeza profunda, né? E Jesus não estava também para ajudar, o que fazer e tal. Então, imagine, a amargura dela e a idade já avançada também, né, gente? Então, foi muito difícil. Mas ela não ficou sem socorro, vamos dizer assim. Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardam todos os devotados e sinceros filhos de Deus. Ele lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. E aí a Maria começa a se perguntar, que mendigo seria aquele, né? Acalmava as dores secretas da alma dela, tão saudosa de Jesus, né? E as emoções que ela sentia, né, que faziam pulsar o coração dela. Então, quem é esse mendigo que fala essas coisas, que me acalma dessa maneira? Seus olhos se umedeceram, sem que conseguisse explicar a razão da sua terna emotividade. Então, o mendigo realmente trouxe palavras consoladoras para ela, né, que mexeu muito com ela. O hóspede anônimo, então, estendeu-lhe as mãos generosas e falou com amor. Minha mãe, vem aos meus braços. Quando ele abriu os braços, mostrou para Maria vir abraçar, Maria percebeu as mãos dele e percebeu os cravos, né, a marca dos cravos na mão. Imediatamente ela olhou para os pés dele, as marcas do cravo estavam lá.
Então ela já descobriu quem é que estava ali com ela. Ela fala assim: meu filho, as úlceras que te fizeram. Sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Então, assim, no momento que ela estava desencarnando, veio Jesus para recebê-la, né? E veio confortar ela em primeiro lugar e já recebê-la. Então, assim, é uma passagem muito forte, né? Muito bacana mesmo. E depois, no dia seguinte, a Maria já não falava mais nada. Ela ficava deitada só, meio que estava aguardando cumprir os desenlaces do espírito do corpo, né? Não falava nada. Aí foram uma cidade buscar João, porque João não estava lá. Foram buscar João na cidade, João veio. Mas assim, Humberto de Campos fala que na alvorada, aquela alma eleita se elevou da terra. E extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Só que assim, ela não quis ir para o reino de Jesus imediatamente. Ela quis ir a Nazaré, né, na Galileia, lembrar, né, as paisagens de lá, que ela viveu lá, tudo. Então ela queria recordar. E as entidades angélicas, evidentemente, levaram ela para lá. Só que chegando lá também, ela se lembrou daqueles que estavam sofrendo em Roma, né? A Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo. E ela quis ir para Roma, então, para dar um jeito de confortar aquele pessoal. E as entidades levaram ela para Roma. Aqui só um parênteses, é um fórum que era frequentado por Públio Lentulus, que é o Emmanuel, né? Ele foi reconstituído digitalmente. Então, a aparência dele era próxima disso. Bom, enfim, Maria foi lá, né? Penetrou os sombrios cárceres, começou a orar pelas pessoas que estavam lá, aguardando, né, o momento de entrar na arena para serem trucidadas pelos animais. Aliviou-lhes o coração e, antes de partir, desejou deixar-lhes uma lembrança perene, ou uma lembrança eterna, né? Que possuía ela para lhes dar? Ela viu uma menina num canto lá do cárcere, né? Chegou ao lado dela, né, para dar um ânimo para ela, aquelas intuições que a gente às vezes recebe, né? Canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Quando ela fala tenhamos bom ânimo, vamos nos lembrar de Jesus. Tem uma passagem em João 16, se não me falha a memória, João 16, que Jesus fala, né, que na terra nós teremos aflições e tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo, né? Então a Maria a mesma coisa, tenhamos bom ânimo, ela pede para a menina. E a menina começou a cantar, e nessa contagiou todos que estavam ali, todos começaram a cantar, e no fim eles foram para a arena, todos assim, com essa, não vou dizer empolgação, né, mas com aquela alegria no coração, aquele conforto no coração. Bom, e logo a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre a bendita entre as mulheres. E daí ela realmente, de fato, foi para o reino de Jesus. Bom, como eu sempre deixo, sugestões de leitura. Ali está a Bíblia de Jerusalém, mas qualquer Bíblia, né, gente? Lá tem principalmente o Evangelho de Lucas, então, para a gente saber bastante sobre a Natividade de Jesus. O livro Boa Nova, né, do Chico e do Humberto de Campos. Maria, Mãe de Jesus, que é do Chico, e da Ivone do Amaral Pereira, que é aquela que fez Memórias de um Suicida. Aqui tem um resumo bem legal de tudo, assim, tanto do Boa Nova quanto do Evangelho, e tem um monte de poesia muito legal nesse livro também. E a Religião dos Espíritos, de Emmanuel e Chico. Então é isso aí, gente. Eu tinha para passar muito rapidamente, né? Mas dá para ter uma noção. Para maiores detalhes, por favor, leiam a Boa Nova e Maria, Mãe de Jesus, que vocês vão conhecer muitos detalhes que vale a pena, tá bom? O Chico um dia estava muito amargurado, muito tristonho, com muito problema, coisa grave mesmo. E aí Emmanuel apareceu para ele, ele pediu para o Emmanuel, né? Falei, Emmanuel, por favor, vai falar com Maria, pede para ela mandar uma mensagem para mim de conforto, de consolo. E o Emmanuel falou que ia. Depois de alguns dias, né, o Emmanuel voltou e falou para o Chico, né? Eu trouxe a mensagem da Maria. E o Chico, espera aí que eu vou me preparar, pegou caneta, lápis e papel, falou, quero anotar cada palavra. Aí sentou, pode falar, Emmanuel? Falou, a Maria mandou te dizer que tudo passa, ou isso também passa. Aí ele ficou, mas só isso, né? Falou, isso também passa, foi o que ela mandou te dizer, ponto final. E aí eu fiz depois saiu um texto muito bonito, né? Derivado desse tudo passa, ou tudo passará, e a gente colocou ele num vídeo aqui para vocês darem uma olhadinha. Todas as coisas na terra passam.
Os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que, na Terra, passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isto também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai sossobrar diante das turbulências e gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. A palestra de hoje foi muito interessante, como o Reinaldo foi feliz citando Lucas. Tem um livro que não é espírita, mas é um livro muito interessante, Médico de Homens e de Almas. Vale a pena a gente ler. E no mais, nós vimos aqui hoje a grandeza do Chico Xavier. E nós não podemos esquecer que o Cabrini, quando ele estava no SBT, ele fez uma entrevista com o filho do Chico Xavier. De quem mais Chico Xavier foi reencarnação? Chico foi Platão, João Batista, José de Anchieta, o codificador Allan Kardec e ele. Ele disse que ele foi João Batista. Se ele foi João Batista, ele foi primo de Jesus. Se ele foi primo de Jesus, ele teve convivência com Maria. Olha como nós somos privilegiados. Eu tive com o Chico Xavier algumas vezes e eu pude ver a grandeza do Chico Xavier. Para abrir esse centro aqui com o nome de Chico Xavier, nós pedimos permissão para a espiritualidade, que é muita responsabilidade. Então, que Ele nos abençoe, que Jesus nos ampare. Está encerrada a reunião e que o amor de Deus possa nos envolver. Muito obrigado, gente.